Um marido afluente se torna o principal suspeito no desaparecimento dos amantes de sua esposa. Olá e sejam bem-vindos de volta. Hoje vou revelar um filme de drama e suspense chamado Águas Profundas, de 2022. Então fiquem ligados, porque spoilers estão a caminho. Após seu treino matinal, Vic encontra sua esposa Melinda observando antes de ela subir as escadas, enquanto ele vai para outro cômodo. Mais tarde, a filha deles, Trixie, toca uma canção infantil que irrita Melinda. Quando a babá chega, Melinda ordena que Trixie desligue a música, mas, sabendo que isso enlouquece sua mãe, Trixie toca a música novamente. No andar de cima, Melinda pergunta a Vic sua opinião sobre o que ela deve vestir para a festa, e ele diz que ela está linda com o que já está usando. Enquanto ajuda a calçar os sapatos, ela diz que o ama, mas ele não responde da mesma forma. Na festa, o casal compartilha com os amigos que deixaram Trixie decidir se matricular em uma escola pública. Quando perguntado sobre a concorrência para entrar na faculdade, Vic diz que Trixie é brilhante e acredita que mandá-la para a faculdade seria a pior coisa que poderiam fazer. Mais tarde, Vic observa Melinda cumprimentando um jovem chamado Joel. Ele o segue e os encontra se beijando do lado de fora. Melinda para quando percebe que Vic está observando. Uma amiga preocupada, Mary, se aproxima de Vic, observando como Melinda e Joel ficaram juntos rapidamente. Melinda então convida Vic para dançar, mas ele recusa, não querendo estragar a noite dela, então ela sai com Joel. Mary comenta com Vic que Joel foi convidado a pedido de Melinda e se pergunta se eles são íntimos, mas Vic não se preocupa. Mais tarde, Vic encontra Melinda bêbada tocando piano e a observa carinhosamente. Em seguida, Joel se aproxima de Vic e o chama de legal por permitir que ele veja sua esposa. Vic se ofende com o comentário, mas Joel continua dizendo que a maioria dos maridos teria ficado com ciúmes. Irritado, Vic menciona Martin M. Serrai, que desapareceu recentemente, insinuando que ele matou Martin porque ele namorava Melinda. Joel fica preocupado, achando que a piada de Vic é de mau gosto, mas Vic esclarece que não era amigo de Martin. Alarmado, Joel insiste que não acredita nele, mas Vic ignora suas preocupações. De repente, Melinda vê Joel saindo furioso. No caminho para casa, Melinda pergunta a Vic sobre o que ele e Joel conversaram, mas ele desvia a pergunta. Ela acredita que ele disse algo para chatear Joel, pois ele parecia diferente após a conversa. Quando chegam em casa, Vic paga a babá enquanto Melinda começa a se despir e vai para a cozinha. Vendo isso, Vic bloqueia a visão dela da babá, o que irrita Melinda, que corre para o quarto. Na cama, Vic ajuda Melinda a trocar de roupa e comenta que ela deveria ter escolhido alguém inteligente. Melinda revela que, apesar de Joel ser burro, ele permite que ela se divirta, o que a excita. Ao ouvir isso, Vic começa a tocar sua esposa, mas Melinda apenas lhe diz para fechar a porta ao sair. Pensativo, Vic encontra consolo em sua fazenda de caracóis. No dia seguinte, Trixie trabalha em seu experimento de ciências, e Melinda comenta que ela será como seu pai, que constrói bombas. Trixie defende Vic, dizendo que ele não faz bombas, mas chips de computador. Depois que Vic manda Trixie para a escola, uma vizinha chamada Kristen o cumprimenta e brinca que ele deveria tê-la chamado para encobrir o assassinato de Martin. Vic esclarece que era apenas uma piada, e Kristen diz que espera que sim, já que o boato se espalhou, mas pelo menos afastou o pretendente de Melinda. No almoço, seus amigos Jonas e Grant comentam sobre a situação. Preocupado com os rumores, Grant aconselha Vic a controlar Melinda, pois ela tem exibido seus amantes para todos na cidade. Melinda confronta Vic sobre ameaçar Joel, chorando e dizendo que Martin era seu amigo e que ele não deveria brincar sobre isso. Vic se desculpa, mas ela exige que ele também peça desculpas a Joel, a quem ela está convidando para jantar na sexta-feira. Temendo o dia, Vic concorda relutantemente. Na sexta-feira, Joel chega, mas Vic afirma que será apenas os dois. Joel fica preocupado até Vic esclarecer que estava brincando. Trixie pergunta quem é Joel, então Vic o apresenta como amigo de sua mãe. Joel compartilha que conseguiu um emprego no Novo México e vai embora da cidade. Vic então declara que será a última ceia de Joel e que ele preparará bisque de lagosta. No entanto, Joel menciona que é alérgico a frutos do mar. Durante o jantar, enquanto os adultos conversam, Trixie observa Joel com olhos fulminantes. Como Joel é alérgico ao bisque de lagosta, Vic prepara um sanduíche de queijo grelhado para ele. Melinda pega um pedaço, afirmando que não gosta de bisque de lagosta, e elogia o sanduíche de Vic. Vic brinca que ela tem o apetite de uma criança de 12 anos, lembrando de quando levou ao melhor restaurante e ela pediu macarrão com queijo. Melinda pensa que Vic sentiu vergonha dela, mas ele lembra que ela pediu do menu infantil para deixar espaço para o álcool.
Melinda comenta que Vic não é normal porque não consegue deixar as coisas passarem. Vic rebate dizendo que, se fosse normal, não estaria jantando com a amante dela. Sentindo-se desconfortável, Joel se retira para o banheiro. De repente, Melinda manda Trixie ir para a cama e pede a Vic para ler uma história para ela dormir, surpreendendo. Antes de adormecer, Trixie pergunta a Vic por que sua mãe age de forma diferente perto de outras pessoas. Vic responde que é apenas o jeito dela, mas isso confunde Trixie. Ela também confidencia que não gosta de Joel. Mais tarde, Vic vê Melinda desfrutando da companhia de Joel. Frustrado, ele vai para a cozinha e deixa cair intencionalmente um prato para interromper a interação. Melinda vai até ele e insiste que ela lavará a louça de manhã, deixando claro que quer que ele vá embora para que ela possa ficar com Joel. Ela serve uma bebida para Joel e pede a Vic que a entregue a ele. Quando fica a sós com Vic, Joel pergunta se ele vai se desculpar por ameaçá-lo. Vic se recusa e afirma que matou Martin M. Serrai com um martelo, assustando Joel. De repente, Vic anuncia que o Uber de Joel chegou. Quando Joel diz que não pediu um, Vic esclarece que foi ele quem pediu, forçando Joel a sair. Em outra festa, a família conhece o escritor de romances Noir Don Wilson e sua jovem esposa Kelly. Quando perguntam sobre seu trabalho, Vic revela que está aposentado, e Melinda acrescenta que é porque ele inventou um chip de computador usado em guerra. Don comenta que isso é antiético, mas Vic responde que ele apenas criou o chip. Preocupado, Don aponta que drones são usados para matar pessoas inocentes. Vic, por outro lado, acredita que o chip poderia ser usado para enviar comida para crianças famintas, mas Don discorda. Mais tarde, Vic surpreende a todos convidando Kelly para dançar, já que ele geralmente não dança em festas. No caminho para casa, Melinda comenta que Vic parecia ter gostado de dançar com Kelly, de maneira provocativa, pergunta se ele quer dormir com ela. Vic responde que não é o que ela pensa. Ciumenta, Melinda realiza um ato sexual nele enquanto ele dirige, perguntando se ele acha que Kelly é boa na cama. Quando Vic não responde, ela o machuca. Ele protesta, dizendo que eles poderiam sofrer um acidente, mas Melinda rebate que, se ele a deseja mais do que a ela não se importa se os dois morrerem. Quando chegam em casa, Vic e Melinda se tornam íntimos. No dia seguinte, o casal assiste a filha jogar futebol. Vic recebe uma ligação do banco informando que a conta de Melinda não tem fundos suficientes para cobrir um cheque de $3.000 emitido para Charlie DeLille para aulas de piano. Suspeito, Vic entra em contato com vários lugares e descobre que Charlie se apresentará no Oak Tree Lounge. No lounge, Vic observa Charlie tocando piano. Melinda chega e senta-se perto de Charlie, sem saber que Vic está lá, confirmando suas suspeitas. Quando Vic chega em casa, vê a aliança de Melinda perto da pia e ouve a notícia de que o corpo de Martin foi encontrado com um tiro. Mais tarde, Melinda volta para casa, alegando que jantou com uma nova amiga que acha que Vic vai gostar. Vic fica sério e informa que Martin foi encontrado. Melinda se surpreende, mas Vic se desculpa, embora ela duvide de sua sinceridade. No dia seguinte, Vic e Trixie adotam um cachorro. No caminho para casa, Trixie pergunta sobre sua mãe, e Vic a tranquiliza, dizendo que ela está apenas triste pela morte de um amigo. Enquanto dirige, Vic vê Charlie caminhando com flores. Em casa, Vic vê as mesmas flores na mesa e as joga fora com raiva. Determinado a descobrir mais sobre Charlie, ele vai ao Oak Tree Lounge com Grant, revelando que Charlie dá aulas de piano para Melinda. Grant entende imediatamente a implicação. Em casa, Vic tenta relaxar em sua fazenda de caracóis, mas não consegue parar de imaginar Melinda com Charlie. No dia seguinte, Vic serve café para sua esposa, apenas para encontrar a cama vazia. Melinda volta sorrateiramente para casa, e Vic exige saber por que ela não voltou na noite anterior e por que emitiu um cheque para Charlie. Ela desvia das perguntas, e Vic a pressiona. Melinda comenta que ele finalmente está demonstrando alguma emoção e o desafia a perguntar diretamente o que ela está fazendo com Charlie. Vic a lembra de que eles têm uma filha, mas Melinda retruca que foi decisão dele ter uma. Ele insiste que ela pare de ver Charlie, mas Melinda, impassível, o desafia a pedir o divórcio. Vic se recusa, insistindo que ela deve ouvi-lo. Provocando sua súbita assertividade, Melinda começa a flertar com ele, assumindo que ele não pode fazer amor com ela, pois isso requer paixão. Ele, furioso, declara que a ama. Quando perguntada se está apaixonada por Charlie, Melinda comenta que, se Vic fosse casado com outra pessoa, ele ficaria tão entediado que se mataria. O casal vai a uma festa na piscina onde Charlie é convidado. Melinda o apresenta animadamente a todos e o incentiva a tocar uma música no piano, enquanto todos dançam. Melinda se esfrega em seu marido. Mais tarde, ela apresenta Vic a Charlie e,
Quando perguntado se já se conheceram antes, Vic nega. Naquela noite, Vic encontra Melinda e Charlie saindo escondidos para a piscina. Ele os segue e observa silenciosamente enquanto eles nadam e se divertem. Quando começa a chover, todos vão para dentro, deixando apenas Vic e Charlie na piscina. Vic certifica-se de que ninguém está olhando antes de voltar sua atenção para Charlie. Mais tarde, Vic entra na casa, já trocado de roupa. Melinda começa a procurar por Charlie e grita ao encontrá-lo flutuando na piscina. Os homens tentam levantá-lo, mas o deixam cair acidentalmente, fazendo com que Charlie bata a cabeça no chão. Vic faz respiração boca a boca, mas uma Melinda histérica grita que ele está fazendo errado. Ela grita com um amigo que acerta acidentalmente, o que faz com que ela seja levada para dentro. Momentos depois, o delegado Clark interroga todos, incluindo Grant. Grant explica que ele e Vic foram os últimos a sair da piscina. Quando, de repente, Melinda acusa Vic de matar Charlie. O chefe Nichols decide reunir os relatos de todos para entender o que aconteceu e logo interroga Vic em particular. Vic afirma que não sabe se Melinda dormiu com Charlie e declara que a ama pelo que ela é, por isso não faz perguntas sobre essas coisas. Quando perguntado se matou Charlie, Vic responde calmamente que não explica que Charlie ainda estava vivo quando ele e Grant saíram. No caminho para casa, Melinda chora e dá um tapa em Vic, devastada pelo que aconteceu com Charlie. Quando chegam em casa, Vic confronta Melinda, perguntando se ela quer o divórcio, e acrescenta que ela deveria ter medo dele se acha que ele matou Charlie. No entanto, Melinda nega com confiança, afirmando que foi por ela que ele matou. No dia seguinte, Vic sai para um passeio de bicicleta, assombrado pelas memórias do que fez com Charlie. Enquanto anda de bicicleta, ele percebe um carro a seguindo. Depois de mandar Trish ir para a escola, Kelly se aproxima de Vic, revelando que Don acredita que ele matou Charlie e compartilhou suas teorias com Melinda. Consequentemente, Vic convida Don e Melinda para jantar. Os Wilsons chegam à casa do casal. Na sua fazenda de caracóis, Vic adverte Don para parar de espalhar acusações, insistindo que a morte de Charlie na piscina foi acidental. Don permanece desconfiado, sugerindo que Vic afogou Charlie e acha estranho que Vic pareça ter prazer em confessar o assassinato de Martin. Vic então se aproxima de Don de forma ameaçadora com uma furadeira, mas a usa para consertar o teto. Don desafia Vic a fazer um teste de polígrafo, o que Vic aceita. No dia seguinte, Vic avista o mesmo carro que o estava seguindo, agora estacionado perto de um restaurante. Dentro do carro, há uma câmera, confirmando suas suspeitas, que ele está sendo investigado. Ele entra no restaurante e se junta a Melinda na mesa dela. Melinda o apresenta a um psicoterapeuta chamado David. Em resposta, Vic faz uma piada dizendo que Melinda tem esquizofrenia, mas David ignora o comentário. Ainda desconfiado, Vic se desculpa e pede o cartão de visita de David, que ele não tem. Dias depois, Vic invade a casa de Don, confrontando-o sobre David e o acusando de contratá-lo como detetive particular. Vic mostra um registro bancário de Melinda transferindo dinheiro para a conta de Don, o que irrita Kelly, que se desculpa com Vic. Don, no entanto, exige que sua esposa não se desculpe com um homem como Vic. Pouco tempo depois, Vic vê Melinda com um homem chamado Tony Cameron e o segue, ciente das ações de sua esposa. Em casa, Trish pergunta a Vic como foi afogar Charlie, mas ele nega. Trish compartilha que todos a perguntam como Vic fez isso, levando Vic a lembrar que ele seria preso para sempre se tivesse matado Charlie. Apesar disso, Trish está convencida de que seu pai fez isso, e Vic pede que ela guarde segredo. Mais tarde, Vic ouve Melinda falando com alguém, convidando-a para ir ao Brasil. Ela garante ao interlocutor que Trish se acostumaria com ele, e diz que o ama, o que deixa Vic irritado. No dia seguinte, Vic confronta Melinda sobre sua noite, mas ela se recusa a falar com ele. Mais tarde, Tony cumprimenta Vic em sua fazenda de caracóis, dizendo que está lá para encontrar Melinda. Enquanto espera na cozinha, Tony diz a Vic que cria espaços de vida sustentáveis para a próxima geração. Melinda cumprimenta Tony e revela que ele é seu ex-namorado, garantindo a Tony que Vic não se importa com isso. Tony simpatiza com Vic, sabendo que Melinda é difícil de controlar, mas acrescenta que é isso que a torna especial. Ao falar sobre comida, Tony sugere adicionar caracóis ao prato, mas Vic diz que eles não são para comer. Tony insiste, então Vic revela que os caracóis precisam ser deixados sem comer antes de serem consumidos para remover o veneno. Após o jantar, Vic arruma tudo em silêncio enquanto Melinda e Tony aproveitam a companhia um do outro. Cheio de raiva contida, Vic os observa subindo para o quarto de Melinda. Um dia, Vic dirige até Tony e diz que Melinda quer que ele veja um local de construção. Mesmo desconfiado, Tony acaba entrando no carro. Vic dirige de maneira imprudente até uma trilha remota na floresta.
Quando chegam, Tony procura por Melinda, mas, ao se virar, Vic joga uma pedra em sua cabeça. Vendo sangue, Tony pede desculpas e implora por sua vida, mas Vic joga outra pedra, fazendo Tony cair de um penhasco. Com ele morto, Vic arrasta Tony até um desfiladeiro, pega sua carteira e o amarra a uma rocha antes de submergi-lo na água. Vic chega em casa e fala com Melinda sobre Tony, como se nada tivesse acontecido. Na mesa de jantar, Vic brinda com Trixie para celebrar a vida. Quando Melinda começa a se preocupar com Tony, Vic afirma que não o viu. Com tudo correndo bem, Vic prepara fotografias em seu escritório. Quando ele se encontra com sua família, Trixie anuncia que eles vão fazer um piquenique no desfiladeiro. Durante o piquenique, Melinda se pergunta por que Vic é o único homem que quer ficar com ela. Ela então o deixa tocá-la, iniciando uma intimidade. Mostrando seu apreço por sua esposa, Vic lhe entrega um álbum de fotografias dela, o que deixa Melinda feliz, e ela o beija. Quando Vic ouve Trixie, ele vai verificar como ela está. Enquanto Trixie volta para sua mãe, Vic avista o corpo de Tony emergindo da água. No caminho para casa, Melinda percebe que deixou o cachecol para trás, então Vic promete pegá-lo no dia seguinte. Naquela noite, Melinda convida Vic para dormir em seu quarto. Na cama, Melinda fala de forma afetuosa, o que leva a mais intimidade. Na manhã seguinte, Vic corre para o desfiladeiro. Enquanto isso, Melinda procura por Vic em sua fazenda de caracóis e encontra a carteira de Tony. No desfiladeiro, Vic usa um galho para submergir o corpo de Tony. Para sua surpresa, Dom o vê e Vic se desculpa, dizendo que está procurando o cachecol de Melinda, mas Dom já o encontrou. De repente, o corpo de Tony aparece e Dom corre para o carro. Vic o persegue de bicicleta e eventualmente toma um atalho. Em casa, Melinda, chateada com o comportamento de Vic, começa a arrumar suas coisas. No entanto, Trixie pega a bagagem da mãe e a joga na piscina, se recusando a sair. Na floresta, Dom tenta pegar o celular enquanto dirige para enviar uma mensagem à esposa. Vic aparece na estrada, fazendo Dom instintivamente virar o volante, o que leva Dom a cair de um penhasco e morrer no acidente. Aliviado, Vic vai embora. Quando chega em casa, Melinda o encara antes de subir as escadas. Ela calmamente afirma que viu Tony depois do ocorrido. Melinda queima os pertences de Tony, escolhendo viver com seu marido e seu segredo. Não deixe de curtir e comentar e fiquem ligados para não perderem as nossas próximas atualizações.